Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Entrando aqui em mais uma live. A gente recebeu algumas solicitações aqui para continuar fazendo live e a gente ficou muito contente o alcance disso, né? Hoje eu estou um pouco rouco, né? Peço desculpa aí que o dia hoje foi intenso. A ideia aqui é passar para vocês aí algumas dicas, no caso 5 dicas de como melhorar a produtividade no centro de distribuição. Muito bem, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui. Adicionar ao palco. Muito bem. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho de 5 dicas para ganhar produtividade, né, baseado aí no nosso conceito logística mais eficiente. Logística. Ups, deu um chave aqui. Adicionar palco. Beleza. Muito bem. Não sei por que ele está dando isso, mas vamos lá. Aprendendo aqui cada vez mais. Meu nome é Alexandre Cardoso, sou o CEO da Tubelim, especialista em melhoria contínua há mais de 28 anos, aplicando esse conceito em grandes empresas, no Brasil e no exterior também, desenvolvendo aí materiais de treinamento, dentre eles acabei desenvolvendo materiais para produção, para logística e para a área de vendas também, e temos 3 livros escritos, né? Um deles é Uma Vida Sem Desperdício em Casa, Uma Vida Sem Desperdício no Escritório e Logística Lean em CD, que é o mote desse conceito, disso que a gente está apresentando para vocês nessas lives, né? E a ideia é a gente, só para complementar, eu sou CEO da Tubelim. A Tubelim é uma empresa que tem como missão fazer com que as pessoas apliquem o Lean e tornem suas vidas mais produtivas e sejam felizes, né? Esses são os nossos valores aqui ao lado: entregar resultado, colaborar, fazer tudo com qualidade, confiar na equipe. Muito bem. O nosso modelo de trabalho é o aprender fazendo. A gente tem ministrado... Deixa eu só mudar aqui, gente, rapidinho essa aqui tá melhor assim. Fica mais claro. A gente faz treinamentos práticos, né, na realidade da empresa. Inclusive, hoje estava fazendo em uma empresa aqui próximo, um trabalho bem bacana, a gente chama de Hoshin Kanri. A gente também procura, nos nossos treinamentos, entregar resultado para o cliente, né, que ele tenha realmente resultados com o aprendizado. E também nós somos uma consultoria construtiva que desenvolve aí, treina as pessoas para que os nossos clientes, para que eles sejam autônomos, né? E fazemos isso através de profissionais bem experientes. Muito bem. Deixa eu ver aqui alguma coisa que aconteceu. Deixa eu ver. Ô, Jairo, boa noite, meu amigo. Grande Jairo. Jairo está aí na escuta. Muito bom. Essas são as empresas... mudou aqui a tela, mas está tudo certo. Então, as empresas que nós atuamos, algumas delas... Pulou aqui, né? Trabalhamos com setores de cosmético, também setor de alimentos, e também trabalhamos com o setor do agronegócio. O Jairo, inclusive, já se envolveu com isso. Jairo é um dos nossos consultores que está aqui na escuta. Temos também a parte de logística, varejo, e também trabalhamos com o setor têxtil, automotiva, Packing Group. São todas empresas aí que fazem parte do nosso portfólio, né, como empresa. Só ver uma coisa aqui, pessoal. Estou um pouco... Ok. Muito bem. A ideia é a gente compartilhar com vocês, então, 5... Isso. Compartilhar com vocês 5 dicas de melhoria de produtividade no centro de distribuição.
A ideia é a gente explicar para vocês essas 5 dicas. São dicas que parte delas a gente já fez abordagem nas lives anteriores, mas eu queria dar uma reforçada hoje. E isso por quê? Porque as lives estão tendo uma repercussão bem legal, né? Acabei de ter uma consulta do México para fazer um trabalho lá no México, então estou bem feliz com o alcance das lives, né? Já teve gente aí da Angola. Então, a ideia da live é trazer um pouco de conhecimento para que você possa aplicar isso no seu dia a dia, né? Então, a ideia é a gente dar uma reforçada aqui nessas dicas para que você possa fazê-las no seu dia a dia, né? E essa é a ideia de transmitir esse conhecimento hoje aqui, né? E também avisar que nós estamos no meio aí do lançamento do nosso curso Logística Mais Eficiente. Ele está com as compras abertas, já temos algumas pessoas já fazendo parte dessa nova turma, e também avisar você que as vendas vão até sexta-feira, não perca, né, essa oportunidade. A gente acabou de liberar aqui, inclusive, o pagamento via boleto parcelado, porque aí você não compromete o limite do seu cartão de crédito, beleza? Mas vamos lá. Então, a primeira dica que eu queria deixar para você é fazer o mapeamento do fluxo logístico, né? Do recebimento, da separação. Inclusive, esse foi um tema de uma das lives que a gente deve disponibilizar. Amanhã acho que a gente vai disponibilizar essas lives da semana passada, das aulas grátis que a gente ministrou, e uma das aulas explica a questão do mapeamento, né? E como é que eu faço o mapeamento? De maneira simplificada, o mapeamento deve ser feito primeiro em equipe, não adianta fazer isso sozinho, né? E a gente deve ter uma representação visual desse processo, de maneira que todos enxerguem o fluxo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também, daqui a pouquinho, um exemplo, né, que é bem interessante. E aí você deve fazer isso como? Caminhando no processo, né? A gente teve a felicidade de, em algumas empresas, fazer esse tipo de trabalho. E quando você mapeia, você enxerga os desperdícios, né? Aqueles 7 desperdícios que a gente tratou semana passada. Quem não assistiu, ainda acho que está disponível 3 vídeos lá, que eu deixei da semana passada. Vale a pena consultar, porque os desperdícios, não sei se vocês lembram, nós tínhamos espera, né? É um desperdício que acontece bastante no recebimento, principalmente quando você fala de fila, né, de caminhão, o mesmo material na doca, né? Semana passada eu tive numa empresa a doca lotada, doca de expedição, e infelizmente produtos parados há 2, 3 dias, olha só, né? E ele com atraso na entrega. Então, pessoal, isso é realmente um desperdício, né? Um desperdício da espera. Existe o desperdício da movimentação, é aquela onde a pessoa caminha muito, né? Uma das iniciativas nossas é eliminar essa caminhada ou reduzir a caminhada do separador. A gente falou também de transporte, que é uma das coisas também, que não otimizar o transporte, né? Não faz com que seja menos produtivo. Então, olhar o transporte também. Além desses 3, nós temos o que nós chamamos de excesso de estoque, né? E parece muito comum na maioria das empresas ter excesso de estoque, né? Inclusive inviabilizando aí o acesso aos corredores, né? Eu tive uma outra empresa semana retrasada, estava nessa situação, os corredores cheios, né? E a gente falou, gente, isso aqui não dá para operar, como é que vocês estão conseguindo operar assim? Então, excesso de estoque é ruim. Também excesso de produção, que a gente comentou, já também é um outro desperdício muito importante, que ele acaba gerando, né, os outros, gera espera, se eu produzir antes do que o necessário do próximo processo. Lembrando que produção aqui, no nosso caso da logística, é a atividade, né? Separar ou receber o material. Então, isso acaba gerando aí desperdício no seu processo. Além do excesso de produção, tem também o que a gente chama de defeito, né, que é um desperdício que atrapalha bastante, aí, principalmente a separação, né, quando tem defeito no produto ou o produto está danificado na posição, acaba atrapalhando bastante também, né? E por último, não menos importante, é o que nós chamamos de processamento desnecessário, né? Que é aquele processamento que você realiza e ele não
ele é desfeito, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do shrink, né? Às vezes o pessoal põe shrink e aí depois ali na frente arranca o shrink, né? Ou como eu vi outro dia nesse cliente que eu fui visitar, o pessoal separou e aí o motorista do transportador estava separando, fazendo uma nova separação na doca. Gente, assim, é absurdo isso, não pode, né, gente? Na doca, fazendo a remontagem do pallet. Então, ele tirava de um pallet e colocava no outro. Então, pessoal, esses desperdícios é que provavelmente você deve estar convivendo com eles aí na sua operação, né? E basicamente isso ocorre de uma maneira bem constante e na maioria das empresas que eu vou. Né? Raramente eu chego e não vejo esses desperdícios. E o mapa tem esse papel de externar esse desperdício, tanto de material, né, que a gente comentou aqui, como o desperdício do fluxo de informação, que, aliás, é um dos temas também extremamente importantes que a gente trata, inclusive, no curso, né? Aliás, no curso você tem a oportunidade... Opa, a gente entrando aí, Rosimeire, Brandão, olha que legal, e Gustavo também. Família toda, Jairo, valeu. Muito bom. E aí, claro que o mapeamento, ele traz essa visão, né? Onde você vê realmente o processo como um todo, externa isso para a sua equipe deve coletar dados no processo da fabricação e claramente esses dados devem ser representados no que a gente chama no mapa de fluxo. Né? Numa das aulas que, inclusive, nós vamos liberar amanhã, uma das aulas gratuitas que nós fizemos semana passada, a gente ensina no passo a passo como desenhar esse mapeamento. Né? E é parte do treinamento também esse tipo de técnica, que é uma técnica que faz com que você consiga efetivamente enxergar esse processo, né, e esses desperdícios. Então, essa é a primeira dica que você não pode deixar de fazer no seu centro de distribuição. A segunda dica, uma vez feito esse mapa, ter identificado esses desperdícios, né, que é o segundo passo, é super importante, né? Enxergar eles e enxergá-los como não normais, né? É muito comum a gente, durante o mapeamento, olhar o desperdício e achar que é normal. Um exemplo que eu gosto de usar sempre, estava caminhando com um cliente e a gente acabou descobrindo que ele tinha separado o material, ele até todo orgulhoso veio falar para mim, Alexandre, separei o material aqui, já está pronto. Eu falei, que legal, e vai despachar quando? Isso era 11 da manhã, ele ia despachar 3 horas da madrugada do dia seguinte. Então, é desperdício, né, gente? Então, isso é uma consequência de um processo que não está sincronizado. Então, identificar esses desperdícios durante o mapeamento é a segunda dica, né? E olhar para eles como não normais, né? O outro exemplo que eu dou bastante é o exemplo de materiais que vêm em caixa, né? Um exemplo que eu gosto de usar, que é o processamento desnecessário, né? O produto vem numa caixa de papelão e com 2 sacos dentro, né? Dentro de 2 sacos. Numa empresa que eu ajudei. E essa empresa, o que acontecia? Quando chegava lá, o pessoal tirava a caixa, colocava o saco no carrinho para levar para a produção. E isso acabava gerando um trabalho, né? Eu costumo dizer, um processamento desnecessário. E a pergunta minha foi, por que precisa vir na caixa? Você já vem com 2 sacos, né? O pessoal dizia que era impossível. E a gente conseguiu, depois de uma certa insistência, fazer com que eles eliminassem essa atividade, que é o que a gente chama de atividade desnecessária, um processamento desnecessário, uma coisa que não precisaria estar ocorrendo, né? Não precisaria estar dentro desse processo sendo realizado. Né? Então, é super importante ter esse olhar crítico para que você consiga enxergar realmente aquilo como um problema. Né? Outro dia, eu também estava no cliente e o operador foi buscar o material estava danificado e ele levou para... Mas tá bom, mas por que ele estava danificado? Então, perguntar, né? O que causou isso? Geralmente, um material não se danifica sozinho, né? O material precisa... Tem alguém que danificou. E às vezes o pessoal, né, danifica o material e fica com receio de apresentar esse material para a liderança. Então, essa dica é muito importante. É realmente olhar de maneira crítica como estão sendo realizados os processos na sua empresa. Gente, eu estou ficando quase sem voz aqui.
E isso realmente acaba... Nossa, tô rouco hoje. Acaba prejudicando o desempenho, né? É uma segunda dica importante. A terceira dica é o que a gente chama de agendamento. Gente, eu costumo brincar, é uma ferramenta extremamente simples, mas que muitas vezes não é utilizado pela empresa. E a gente pode verificar, né, e constata com muita frequência, eu falo isso de experiência em várias empresas, e você talvez esteja passando por isso aí, você ter lá fila de caminhões, né? Ou, eventualmente, né, receber mais material do que aquilo que você tem capacidade. Então é importante que você tenha essa ideia, né? Essa é uma das dicas que eu dou. Tenta fazer um agendamento. Se você não tem nenhum agendamento, nada, tudo bem, começa com um agendamento de hora em hora, ou a cada 2 horas, né? E não precisa ser muito preciso no começo. Você pode, né? Eu gosto de contar essa história. Pode fazer isso manualmente, gente. Pegar um quadro, né? Numa das aulas que eu dei, eu mostrei para vocês um exemplo de quadro. E o quadro é algo simples, é um quadro branco. Você põe lá os horários, comunica ao fornecedor para que ele, avisando ele que ele tem um horário para chegar e vai ter um horário para sair. Isso é uma ferramenta extremamente importante, porque ela não só elimina a fila, mas permite você planejar o horário juntamente com a sua equipe, né? O horário de chegada, o horário, quantas pessoas tem que ter ali, né? E um pouquinho do que essa pessoa, o que essa equipe pode ajudar e fazer o processo todo em fluxo, né? Depois eu vou até trazer um depoimento aqui que eu recebi fiz uma entrevista com um dos nossos alunos e ele conta um pouquinho dessa experiência, né? Agora ele está na fase de agendamento, está super legal, e ele fala da importância do agendamento, né? E, gente, é uma coisa simples, como se fosse uma agenda normal sua, né? Você põe lá o horário 8 horas da manhã, vai chegar um caminhão, 9 horas, se for o tempo que você demora para descarregar, 1 hora, pode ser que seja 2, né? E o legal disso é que você consegue prever quantas pessoas você vai precisar para ter agilidade no recebimento, né? Então, essa dica é uma dica super valiosa e traz um benefício muito grande para você, né, e para a sua empresa. E aí você ganha produtividade, né? Então, isso é muito, muito importante. A quarta dica é criar fluxo, né? Criar fluxo significa receber e entregar, né, de uma maneira contínua, né? E eu queria aproveitar agora, assim, ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês verem a importância disso. Eu vou ver se eu consigo reproduzir o vídeo do nosso aluno, de um dos nossos alunos, e onde ele fala exatamente desse processo que ele implementou. E, gente, olha só, o ganho é impressionante, o ganho que ele teve, né? Ele vai falar aqui, vocês vão ver. E fluxo significa o quê, né, gente? Como eu já comentei numa das aulas, recebi o caminhão, né? O caminhão encostou na doca, tá? Descarreguei um pallet, já confiro esse pallet e já armazeno. E fazer isso de maneira sincronizada, né? Então, para isso, você precisa ter a pessoa lá, da conferência, a pessoa do descarregamento, da conferência e a pessoa da armazenagem. E aí você consegue fazer o que chama de fluxo contínuo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o vídeo do nosso aluno. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui levar ele para ali. Ah, ok. Me deem um sinal se vocês vão conseguir ouvir, tá, gente? Eu vou colocar o depoimento dele e falando um pouquinho do curso e dos resultados que ele teve. Deixa eu só sumir aqui da minha tela. Também não, diminuir meu tamanho aqui. E aí vocês vão poder ouvir ele falando, né? Um depoimento muito legal. O curso, assim, para mim, caiu como uma luva. Vocês estão ouvindo? Me dê um sinal aqui no... Com o Lean, mas dentro de operações de produção. Mas tem legenda também, né? Então, quando eu trouxe, né, eu apresentou esse conceito dentro para a área de logística, porque eu precisava executar essa atividade, já era um desafio que eu tinha aqui dentro da empresa. Legal. E esse curso ele veio me ajudar. E quando você começa a olhar os detalhes, né, das ferramentas que você aplica, do conceito, e aí teve uma frase que até no fórum
eu participei, que encontrei com você, e tinha uma das palestras lá que era simplesmente Lean, né? E você fala, nossa, não tem segredo, né? É só aplicar o conceito que as coisas acontecem. Então, assim, vendo o curso e a simplicidade das ferramentas, né? Você trazer isso para o dia a dia, para mim, assim, está sendo muito bom. E a maneira como está sendo explicado está muito simples. Nós começamos esse trabalho aqui, fizemos todo o mapeamento e o time tomou a decisão de começar com a parte de embalde. Dentro do embalde, nós mapeamos, identificamos ali que tinha um processo que chegava a passar de mais de 24 horas para fazer todo o recebimento, e o recebimento até deixar endereçado, tudo certinho, pronto para a separação. E já aplicando já a metodologia, hoje a gente já tem 50%, mas sabemos que dá para evoluir muito mais. Está bem cru ainda, mas acho que tem umas oportunidades interessantes, né? Aquele ponto do desperdício, que para mim foi fantástico, né? A gente está armazenando ar, e aqui tem muito disso, então a gente está aos poucos tentando mudar esse conceito. Mas o foco nesse momento, Alexandre, foi bem assim, no embalde mesmo, e trabalhar o conceito com eles de fluxo contínuo. Por exemplo, ontem eu consegui receber uma carga e a gente descarregou 40 palhas que vieram na carga e endereçou em 2 horas. Caramba, cara, que incrível! Só que daí veio a segunda, aí a equipe já dispersou, foi fazer outras atividades, a gente interferir com o coordenador da área. Eu falei, cara, é prioridade, você tem que montar o time, a hora que chega, terminou, aí vai fazer outras coisas. Isso, então, essa dinâmica que é mais difícil, né? Essa metodologia que ainda o pessoal não entende direito. Eu acho que com toda a mudança, acho que a maior dificuldade é o convencimento das pessoas. Essa é a parte mais trabalhosa, não é difícil, é mais trabalhosa. Sim. Acho que esse é o principal ponto aí. É o maior desafio. Assim, quem quer ser competitivo, quem quer buscar mudança, eu indico esse curso. Legal, né, gente? Olha só, não sei se vocês conseguiram capturar o que ele falou, né, em termos de resultado, né? Levava mais de 24 horas para dar entrada no material e ele já conseguiu um resultado de 50%, né, de ganho, né, de produtividade, e excepcionalmente, em um dos casos, ele conseguiu em fluxo, né, como eu comentei aqui, baixar para 2 horas. Olha só que incrível, né? Realmente é um resultado impressionante, né? Então é muito chave isso, né? E como fazer isso, realmente existe um método, né? Que a gente ensina nesse curso. Então eu fiquei muito feliz porque a nossa promessa é entregar 40% de produtividade em 90 dias. Esse resultado, gente, ele conseguiu em 30 dias. Né? Foi muito legal, muito, muito impressionante. E você também pode conseguir esse resultado, né? Aprendendo conosco, né? Através não só da live, mas também do curso, né? Que é um curso que ele é bem prático, ele entrega bem aquilo que a gente se compromete, né? Fazer com que você aprenda e tenha autonomia para avançar na aplicação desses conceitos. Mas não para por aí, né? Ele tem também um outro conceito, uma outra dica que a gente recomendo, e eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que é o gerenciamento diário. Então, o gerenciamento diário é você ter os indicadores, né, do seu centro de distribuição em um local e você conseguir monitorar como está indo o desempenho desses indicadores. Um deles é esse, né, que a gente falou agora, o tempo de recebimento, né, o tempo de expedição, a separação, quanto tempo leva. Então, são indicadores que você precisa acompanhar dia a dia, né? E dentro do curso, nós temos um módulo só tratando disso, como fazer, dando passo a passo para você. E tem um vídeo também que eu vou mostrar aqui, que ele traz esse contexto dentro do gerenciamento diário, né? Então, pessoal, são essas as 5 dicas que eu queria trazer para vocês. E eu queria aproveitar, né, esse momento que vocês estão aqui com a gente e falar um pouco do curso, né? O curso que está disponível para compra agora, que é o curso Logística Mais Eficiente. Quem tiver realmente interesse vai poder ver, inclusive, uma explicação do vídeo entrando no nosso site. O site é eu vou colocar ele aqui, www.logistica
mais eficiente.com.br. Esse é o site para ter acesso a esse curso. É um curso que nós fizemos ele com muito carinho e com muita dedicação. Ele tem 4 pilares, né? O primeiro pilar é o de preparação, onde você prepara a sua equipe para que ela aprenda como lidar com isso, como conseguir entender o conceito, depois ela vai enxergar isso e você vai poder também transformar as pessoas e sustentar esse processo. Tudo isso para ganhar 40% de produtividade em até 90 dias. Então, o processo todo, ele tem um passo a passo, que vai, como eu comentei, são 4 grandes blocos ou pilares. O primeiro deles é o que a gente chama de preparação da equipe, onde a gente trabalha... Deixa eu só mudar aqui o formato, que ele está comendo a foto aqui. Só um minuto. Aqui. Beleza. Então, ele é nós temos aí 2 aulas iniciais, onde você ganha ali uma palestra, inclusive, que você pode passar para a sua equipe, fazer com que ela aprenda, né, a lidar, a entender o que é esse conceito, é o que a gente chama de aquecimento. E também a gente tem um módulo que explica quais indicadores você deve monitorar no centro de distribuição. E aqui você está vendo algumas fotos aí da gente treinando as pessoas, né, no local de trabalho. Olha só, esse pessoal que está aqui no meio, o pessoal da equipe que está fazendo a reunião de gerenciamento diário que eu comentei. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também esse conceito. E, além disso, nós sempre orientamos, dentro desse módulo especificamente, nós orientamos de como fazer o acompanhamento. Isso aqui é um exemplo que a gente fez, a gente sempre faz de maneira simples, né? E não necessariamente digital, ele pode começar assim, né? Esse é um conceito que a gente ensina também, como monitorar o hora a hora, né? Como saber que nosso desempenho está dentro ou está fora daquilo que a gente espera. Além disso, o pilar 2, que é o que a gente chama de enxergar, né? Você vai aprender como fazer o mapeamento, sempre no Gemba, sempre no local, né? E representar o fluxo com o mapa, como está aqui nessa foto. Tanto você vai aprender da expedição e separação, como do recebimento. São aulas assim bem reforçadas para que você consiga desenvolver esse processo dentro da sua empresa, passo a passo, assim, né? Detalhe por detalhe. E depois disso, você colocar isso num processo A3, que hoje, inclusive, eu dei um treinamento numa empresa e as pessoas ficaram impressionadas com a metodologia, né? O A3 é um processo que você planeja toda a mudança, porque a partir daí você vai conseguir fazer as mudanças do seu processo, né? E o resultado dessas aulas, a gente ensina você como fazer o passo a passo do A3, né? Aqui um exemplo de mapa, né, que eu comentei que ia mostrar para vocês. Esse é um exemplo de um mapa, é um exemplo que está inclusive no meu livro, e a gente mostra aqui o fluxo de informação e o fluxo de material, né, que eu comentei com vocês. A gente usa uma técnica super avançada chamada Post-it. Eu não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece Post-it, né? E aí a equipe vai colocando os problemas, né? Aqui são os problemas que foram identificados, tem o fluxo, né, da informação que vai no fornecedor e também vai no passo a passo. Então, isso é detalhadíssimo no fluxo. E aí tem a etapa 3, que é transformar. Aqui é onde a gente entra com esses conceitos de fluxo. A gente fala também não só do conceito de trabalho padronizado, como ganhar velocidade, como criar fluxo. O trabalho padronizado, como você pode ver ao lado, ele é um processo que a gente implementa, ensina você a implementar de uma maneira bem dinâmica. Melhoramos também o recebimento. Além dessa técnica de agendamento, tem outras técnicas que nós passamos para vocês. Aí, esse é um exemplo de um case que a gente implementou, usar uma ferramenta que é bem comum, e a gente até falou disso na última aula gratuita que eu passei, que é o espaguete, diagrama de espaguete,
para você enxergar o desperdício de caminhada, né, da sua equipe de separação, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente conseguiu implantar fluxo contínuo e ter um ganho aí de 60% de produtividade, né, muito superior aos 40% que a gente comenta. E aqui, não menos importante, como sustentar tudo isso, né? É importante que você tenha mecanismos de auditoria, mecanismos de verificação diária, semanal, né? E a gente ensina isso no curso, no passo a passo, e aí realmente é uma entrega muito bacana, porque a gente também, além de mostrar toda a metodologia, vai trazendo para os alunos a parte de cases ao longo do processo, e no final vai ter uma aula só de cases e uma aula com a própria evolução tecnológica, né? Que hoje está muito em voga. E aí, queria trazer aqui para vocês, esse é o quadro de gerenciamento diário, que eu comentei, né? Que é a quinta dica, onde aqui o gestor está explicando o que aconteceu. O que está vermelho é problema, não atingiu a meta. E está amarelo, está ok, na verdade é um verde clarinho, né? Vamos ver o que ele fala aqui. A gente tem alguns indicadores críticos que indicam o nosso trabalho atual. Por exemplo, uma das tratativas que a gente está fazendo para evitar que o CD trave de tanto material é segurar. À medida que a ocupação chega a 90%, a gente segura a carga no dock. Segura. Se vocês estão vendo a doca lotada, algumas coisas são aquele sofá do derval que a gente falou já na montagem interna, né? Tem 2 metros de altura, a gente tem uma dificuldade muito grande para alocá-los. Então a gente ontem, das 77 cargas que vieram, todas as cargas que vieram, 77% a gente recebeu, outras a gente segurou. Caso contrário, o CD estaria mais suportável. Horas extras é um tema que a gente está trabalhando bastante, mas saímos uma média de 20 pessoas por dia, com uma média de 5. O pessoal está de parabéns, funcionando. Fornecimento, como tinha falado lá da estanteria, né? Os fornecimentos acima de 24 horas, a gente está controlando, está de próximo, perto, né? Até 0. Isso é o quê? 5 fornecimentos. Pode ser uma nota inteira. Eu não tenho uma quantidade, porque depende de cada fornecedor. Mas é cada nota que se dá entrada que gera o saldo. E a nota pode ter 50 itens para ter 2 itens. Então não é. Mas um item que está com problema de integração ou de múltiplo, que eu trago na forma, segura todos os demais. Então o fornecimento todo fica parado, consequentemente. Acabou aí, gente. Interrompi ele no meio ali, né? Mas vocês conseguiram ouvir, né? Eu só posso tentar traduzir um pouco do que ele falou, né? Ele falou que ele tem as docas, para as docas não ficarem bloqueadas, que é um dos indicadores que ele tem, ele segura, né, a chegada dos fornecedores. E ali ele também tem a questão da armazenagem, né? Quanto tempo demora para armazenar e tal. Ele está explicando para o presidente. Então é muito legal, porque você tem uma visibilidade diária do que está acontecendo e consegue reagir, né, numa velocidade muito maior também, né, muito imediato, né? E isso é muito bacana, né, gente? Então assim, o curso basicamente ele traz alguns benefícios, né? Até eu fiquei sabendo semana passada que o Sandro, que eu te mostrei para vocês hoje aqui, ele foi promovido, olha só. E alguns falam assim, não, foi sorte. Eu falo assim, não foi sorte, Sandro. Você estava preparado, né? Ele tinha acabado de aplicar os conceitos do curso e surgiu uma vaga, né, na função de supervisor, que ele era um analista de melhoria contínua, e aí a diretoria ofereceu para ele essa vaga. Olha que legal, né? Então, assim, realmente fazer esse curso, além do conhecimento, você passa a ser observado ou reconhecido, né, como um profissional diferenciado. Então, esse é um case, né, que é o Sandro mais recente, mas nós temos casos mais antigos, né? O caso do Danilo, que começou como supervisor, esse que estava aí no vídeo, ele era supervisor do recebimento e ele aplicou a metodologia, e olha que interessante, né, gente? Ele foi galgando o crescimento na companhia, né?
até chegar a ser o gerente de todos os 5 CDs, né? Então, esse é um benefício que, é claro que a gente não pode garantir isso, né? Mas o que eu garanto é que você realmente será um diferencial dentro, né, da área de logística ou de melhoria contínua, né? Esse é um ponto importante, com a possibilidade de ser promovido ou não, quem sabe conseguiu até um emprego melhor, né? Isso é muito, muito bacana. E eu tenho um exemplo que a gente desenvolveu e ele virou hoje diretor de uma rede de magazines, né? Que atende o Brasil inteiro. Ele está cuidando, é diretor do sul do país. Então, para mim, esse é um dos grandes benefícios. Além disso, você traz resultado para a empresa, né? Isso que é muito legal, né? Quando a diretoria vê, ou gerência, ou supervisão vê ganhos de produtividade com esse nível, né? 40%, 50%, como a gente viu lá do Sandro, realmente você traz assim mais produtividade e, consequentemente, as pessoas te olham com outro olhar. Então, esse curso realmente tem esse benefício indireto, né? E traz todo esse... E aí a gente lançou ele na segunda-feira, já estamos com algumas pessoas inscritas, e a gente vai encerrar na sexta-feira. Esse bônus aqui já não tem mais, quem fez, quem não fez é uma pena, perdeu, né? Mas para vocês que estão aqui, a gente tem uma surpresinha no final aí, eu vou passar para vocês. Esse curso, gente, olha só, o custo dele é 120, 10 parcelas de 120, né? Ou à vista 990. Porém, para você que está aqui assistindo, a gente vai te falar em primeira mão. Vou passar um link aqui para você, que nós vamos fazer uma Black Friday, só que você já é um privilegiado, porque está aqui comigo na quarta, não é sexta. E nós vamos passar para você um link que você vai poder comprar o curso em 10 vezes de R$ 99, ok? Olha só, 10 vezes de R$ 99. Isso não paga, gente, nem uma pizza, né? R$ 99 hoje em dia você não come uma pizza com refrigerante. Então, é um valor bem acessível, né? Que você teria condições de adquirir ele numa tranquilidade. De novo, também uma coisa que a gente fala, né, que esse curso às vezes pode ser pago pela sua empresa, então eu vou passar o link aqui para vocês, né, podem comentar com a sua chefia, né, e de repente a empresa paga, né, esse curso, porque ela vê que pode ter esse tipo de resultado. Esse vídeo aqui vai estar disponível, né, no YouTube, e a partir de amanhã a gente solta as aulas grátis. Quem não assistiu de vocês as aulas, pode assistir a partir de amanhã, nós vamos liberar até sexta-feira, quando encerra as vendas do curso, né? O curso tem uma garantia incondicional, ou seja, você compra, se em 15 dias você não gostou, a gente devolve seu dinheiro, não importa o motivo. Isso, para mim, é um benefício que a gente está trazendo, né? Porque normalmente os produtos online você tem 7 dias, nós estamos dando 15 para você olhar o material, estudar, né? E verificar se realmente tem condições de aprendizado, vocês vão gostar da metodologia, está bem legal. Eu acho que é algo, até agora não teve nenhuma devolução, isso é um bom sinal também, né? E tem também uma garantia condicional. Qual é a garantia condicional? A gente acredita tanto nesse método, mas tanto, que se você não atingir o resultado, a gente também vai devolver o seu dinheiro. Olha só. Só que aí com uma condição. Você tem que mostrar que você fez tudo que o mestre mandou, né? Eu brinco muito com as pessoas que faça tudo que seu mestre mandar fazendo, você vai ter o resultado, né? Se não, a gente vai te dar uma consultoria de 2 horas e você vai fazer um plano em mais 90 dias. Se não conseguir realmente, a gente, além de devolver o seu dinheiro, a gente já paga R$500. Cara, isso dá mais que a poupança. Tava vendo, fazendo umas contas, falei, nossa, 50% a mais você vai receber depois, né? Mas desde que você tenha aplicado, né? Comprove que aplicou tudo, né? Então, olha só, qual o risco que você tem de comprar esse curso? Cara, nenhum, né? Tem 15 dias para devolver. Então, compra, já dá uma olhada, vê se é o que você realmente espera do curso. Se não for, devolve o dinheiro, acabou. E outra, se não atingir o resultado, recebe o dinheiro de volta. E ainda mais R$500. Puxa vida. Acho que você não tem nada a perder. Pelo contrário, acho que você acaba ganhando com isso, né? Então, você pode pensar às vezes que isso não dá certo, não é para você, né? Mas pelo contrário, se você é um analista, né, de melhoria contínua, é um coordenador de logística, ou é um operador de logística, não importa.
Você pode aprender isso e mostrar para a sua chefia que você tem capacidade. E aí conseguir eventualmente uma promoção. Além disso, você pode estar pensando assim, Alexandre, mas isso não dá certo aqui. Gente, nós já testamos isso em grandes empresas, pequenas empresas, e isso tem trazido resultado impressionante. Algumas delas aqui, né, Mary Kay, Copenhagen, são empresas que realmente comprovam que o método funciona. E as vendas vão estar até sexta-feira. E como eu falei para vocês, deixa eu baixar aqui o link, né, deixa eu ver aqui, agora eu vou ter que peço a vocês um pouquinho de paciência, que eu vou tirar isso aqui, vou entrar aqui no nosso projeto, e aí eu vou te passar o link para você copiar esse link, copia ele, grava ele aí no seu computador, né, no Word, né? Caso você não decida hoje, tudo bem, pode decidir amanhã. Mas é um privilégio que você esteja aqui com a gente e você consiga saber, né, dessa novidade antes da sexta-feira, porque, na verdade, ela vai ser liberada na sexta, porém você tem um dia antes para conseguir olhar, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Possa realmente decidir já comprar, né? Porque eu não sei também dizer se até sexta-feira a gente vai ter ainda vaga nesse valor, né? Então a gente está realmente fazendo esse parcelamento, que é algo interessante. Deixa eu pegar aqui links dessa oferta. Aqui está, copiar. Eu também estou aprendendo aqui, viu, gente? Olha só. Ctrl V. Aqui está o link. Então, vou dar um tempinho aqui para você copiar o link que está no comentário, né? Está aí no comentário do YouTube. Deixa eu ver se eu também consigo colocar ele no LinkedIn. Quem tiver no LinkedIn agora com a gente também, para conseguir essa promoção que é 10 vezes de 99, galera. É um baita desconto, uma baita facilidade, e você consegue ter, né, esse acesso a esse valor de uma maneira, né, urgente e rápida aqui. E tem um detalhe, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui também no LinkedIn. Acabei de postar. É isso. E aí, então, conseguiram copiar? Só me dê um sinal aqui se sim, que a gente vai tirar do ar, né? E aí, quem não conseguir vai perder a oportunidade. E como eu te falei, você não tem nada a perder, né? Puxa vida, você vai, compra, testa, hoje é quarta, testa amanhã, quinta, sexta, pode testar durante 15 dias corridos. E se não der certo, vai lá e cancela, né? Não tem problema, é parte da garantia incondicional, né? Então, aproveita essa oportunidade, que ela só vai estar disponível, a gente vai abrir ela provavelmente na sexta-feira para finalizar aí as vendas, e a gente não sabe quando vai abrir de novo uma nova turma, né? A gente está planejando talvez só o ano que vem mesmo, né? Então, é uma oportunidade única para você já se diferenciar aí como profissional dentro da sua empresa, né? E ser também colocar no currículo, né? Que tem um outro peso também, né? Você ter esse tipo de aprendizado, de conhecimento, no final recebe o certificado, isso também valoriza o seu currículo, né? Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não perca essa oportunidade, né? Eu posso te dizer que vale a pena, né? Você viu, os nossos alunos têm elogiado o trabalho, a metodologia, e estão aplicando no dia a dia. Perder essa oportunidade agora, só ano que vem. Beleza? Gente, obrigado pela participação de vocês. Pelo visto, o pessoal gosta de live, né? Eu vou continuar fazendo as lives, independente do curso. Semana que vem eu devo estar de volta. Essa semana aqui é uma semana curta, né? Termina amanhã, mas sexta-feira é feriado, mas vai estar aberto também
e a gente vai se falando. Um abraço, boa noite.